Então, filosofia grega. Nós vamos lá para o mundo grego, rapidinho. Então, só vamos passar por vamos fazer agora um outro círculo, né? Uma outra escavação, uma camada um pouquinho mais profunda no primeiro tema, que é o início da filosofia, a filosofia grega. Então, vejam aqui pelo gráfico a Magna Grécia, lá onde tem a botinha da Itália, né? Onde aquilo tudo pintadinho de vermelho. A gente tem também as colônias gregas. Vejam até onde os gregos foram, né? No litoral da Ásia Menor, na porção meridional da Península Itálica, né? A Magna Grécia. Então, realmente foi uma região muito grande, se nós pensarmos naquele tempo. Então, aquele tempo, lembra que eu falei para vocês do período homérico, arcaico, período clássico, helenístico? Eu botei ele de novo, primeiro para vocês verem o nome dos filósofos, que a gente vai rapidamente pincelar cada um. E também para vocês perceberem que os gregos, eles foram indo do concreto para o abstrato. E isso já estava neles, né? A própria literatura dos gregos, ela já demonstra isso. Então, quando a gente tem Homero, que vai escrever os poemas sobre a cultura, a religião, a história e a mitologia da Grécia Antiga, a Ilíada, que vai narrar os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia, que é a Ilion para os gregos, e a Odisseia, que vai narrar a viagem de volta do herói grego Odisseu, que é Ulisses, da Guerra de Troia. Depois nós vamos ter, no período mais recente, já no período arcaico, que é o período que começa a filosofia, nós vamos ter Hesíodo, que vai escrever os trabalhos e os dias e a teogonia. Com a teogonia, Hesíodo vai traçar uma genealogia sistemática das divindades. Vejam como aquela facilidade que os gregos tinham para narrar o transcendente e lidar com o imanente, né? Eles vão percebendo que há uma relação de causa e efeito, né? Não só nas coisas transcendentes, no movimento dos astros, no movimento das estações, as colheitas, a fertilidade da mulher, né? A barriga vai crescendo até aquela criança sair. Então, eles vão observando isso na imanência e na transcendência. Então, Hesíodo vai começar a utilizar implicitamente esse postulado de que tudo tem uma origem, né? Hoje, por exemplo, essa estação é quente, mas ela foi precedida de uma estação que não era quente, que foi precedida de uma outra, e de uma outra, e de uma outra. Então, essa capacidade do olho sair, né? Do olho que não é só olho da mente, mas também é do coração, de sair, olhar com esse olhar intrigado para as coisas, esse olhar de talmasia, de curiosidade, de espanto, né? Faz com que os gregos vão começar a adotar o postulado da causalidade, que vai ser a base de todas as ciências. E essas ciências vão se desenvolver de modo intuitivo por meio da filosofia e vão ser colocadas de modo sistemático por Aristóteles. Então, é esse percurso que a gente vai rapidamente tentar ver. O percurso que vai do concreto e múltiplo para o arquetípico, abstrato e uno, único e uno, do múltiplo para o uno, né? Do particular para o universal e do concreto para o essencial, né? Um abstrato que é universal, que é essencial. Então, a gente vai ter os filósofos pré-socráticos, que vão ser esse no período arcaico. Depois, no clássico, teremos esse grande trio de filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E o período helenístico é quando Alexandre o Grande conquista a Grécia, o Império Persa e parte da Ásia Central, mas ele difunde a cultura grega, que ele vai chamar de helenística, né, por todo aquele império. E aí, depois, nós vamos ter o Império Romano, que começa com a nomeação do 8º Augusto no ano 27 a.C. e vai terminar com a queda do Império Romano do Ocidente, já em 475 depois de Cristo. E vai marcar o início da era cristã, que a gente vai ver na próxima aula. Porque os gregos merecem um pouquinho mais de tempo neles.
Então, vejam, da physis a arqué, né? Arqué vem essa palavra grego que depois a gente usa para falar arquétipo, né? Essência, modelo. Então, dos gregos surgiram as primeiras formas de conhecimento racional que originaram as ciências, isso eu falei para vocês. No início da filosofia, nas colônias gregas, os pré-socráticos também eram chamados filósofos da physis. Physis significa a natureza, né? A natureza física, daí vem a palavra física, né? A física são as leis da natureza. A física empregou a matemática para conseguir fazer postulados de leis que explicam a natureza. Daí veio física. Então, physis significa tudo que é o mundo natural. Então, os pré-socráticos, eles são filósofos da physis, porque buscaram responder a primeira questão, aquela questão mais próxima que lhe parecia, daquelas 3 questões essenciais. Lembram qual era? De onde eu vim, para onde eu vou, o que é o ser humano. Ou seja, o que é o mundo, a outra, o que é a alma imortal, Deus, uma vida após a morte, e a terceira, o que é o ser humano. Né? A mais difícil do ser humano é olhar para si mesmo. Ele primeiro olha para fora, né? Olha para as coisas, olha para cima, e depois ele consegue olhar conscientemente, né? Reflexivamente para si próprio. Né? Então, é um momento natural do ser humano. Então, de certa forma, os gregos foram seguindo um pouco esse momento natural. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que a filosofia grega é a filosofia da infância da humanidade, né? Da humanidade ocidental. A gente pode fazer uma analogia entre o Ocidente, né? A humanidade, no caso, a gente está narrando esse desenvolvimento da filosofia no Ocidente. Então, o bebezinho filosofia seriam os gregos, né? Que já vão aprendendo a caminhar com as suas próprias pernas, Platão, Sócrates, né? Aristóteles, e aí depois eles chegam à maturidade da criança na Idade Média, aquela criança que obedece o pai e a mãe, que faz tudo certo, que reconhece uma autoridade vinda de fora, a Idade Média. Baixa Idade Média, aquele pré-adolescência, quando já começa a questionar tudo. Veja, é o mesmo indivíduo que está passando por isso tudo. Isso é muito bom para a gente não ver as histórias como contrapostas, como, infelizmente, um materialismo histórico, dialético, de fundo marxista, acabou criando essa cultura de ver a história como fatiada. Né? É o mesmo indivíduo, é o mesmo ser humano que percorre isso. Né? E eu gosto de ver a modernidade como adolescência, né? Para mim, Nietzsche é o ápice, né, da adolescência, assim, do adolescente rebelde, né? Vou matar Deus, vou matar o pai, a mãe, matar todo mundo que me incomoda, né? Eu sou super-homem, etc. E nós, quem sabe, não estamos podendo ter a chance de entrar na idade madura da nossa civilização ocidental, né? Não uma idade só de decadência, cabe a nós, né? Cabe a nós decidirmos a tomar nas mãos, né, o rumo da nossa história e que ela seja uma maturação da história ocidental ou uma decadência. Isso cabe a nós. Né? Então, vejam, a gente começa lá da physis, do natural, né? E aí eles começaram a fazer a investigação empírica e elaborar umas cosmogonias. Gônada vem de origem, né? Origem do cosmos. Então, eles começaram a perguntar: qual é a origem do universo? Do que o mundo é feito? Será que é da água, do ar, dos átomos, dos números, do fogo? Vejam como os gregos eles tinham essa capacidade, essa agilidade de olhar para o abstrato e para o concreto, embora eles estivessem olhando para a origem do mundo concreto, às vezes eles diziam, não, são os átomos, ou é o infinito, o áperon. Né? Então, eles tinham essa facilidade. Eles partiam do concreto e iam para o abstrato, alguns ousavam mais, outros um pouco menos, mas sempre olhando por concreto. A gente vai ver que até os últimos filósofos pré-socráticos, embora eles já estejam falando do mundo transcendente, eles vão sentir a necessidade de elaborar também uma cosmogonia baseada no elemento da natureza. Né? Então, como a gente sabe tudo isso?
a gente não estava lá, não existe máquina do tempo. E como eu falei para vocês, a gente conhece muito através de outras pessoas que escreveram. E nós temos Aristóteles, que foi o primeiro grande historiador da filosofia. Ele vai fazer uma historiografia da filosofia. Ele estuda de forma sistemática, né? Primeiro, porque ele teve a chance de estudar 20 anos numa escola de filosofia, onde esses conhecimentos já estavam sendo compilados, agrupados, organizados, catalogados, que era a escola de Platão, né? Então, ele foi por 20 anos aluno de Platão, ele pôde se dedicar totalmente a isso. Ele tinha um olhar de cientista da natureza, tá? A historiografia da filosofia, ele foi o primeiro que fez essa historiografia. Ele teve essa possibilidade, ele subiu nos ombros de Aristóteles, toda uma escola organizada de filosofia, né? Então, ele fez no primeiro livro da Metafísica, tem centenas de escritos, mas eles foram reunidos depois, porque Aristóteles formou uma escola, e um desses grupos de escritos, 14 livros, foram chamados de metafísica, porque eles vêm depois, depois, dos textos de Aristóteles que falam da physis, do mundo natural e do mundo humano. Então, ele começa, o primeiro livro da Metafísica, ele vai falar, não começa isso, mas ele vai resumir o ensinamento de seus predecessores, para mostrar que ele parte de seus ancestrais intelectuais distantes. Tales, Pitágoras, até Platão, que foi seu professor por 20 anos. E até hoje, Aristóteles continua a ser uma das fontes mais exaustivas e confiáveis sobre o início da filosofia, porque não é que nós temos restos de todos esses textos, de todos esses autores, mas nós temos, sim, historiadores da época. Plínio, né, um grande historiador que falou de muito. Então, a gente vai tendo romanos que falam de outros historiadores que falaram dos gregos. Então, nós temos, sim, né? E temos essa grande historiografia feita por Aristóteles. E o bacana é que Aristóteles, como ele já tinha sistematizado, ele já é uma forma acabada, né, desse pensamento que une o indutivo do dedutivo. Ele vai identificar nesse pensamento indutivo e dedutivo 4 tipos de causas. Lembram que a causa foi o primeiro princípio lógico que os gregos começaram a perceber que existia na natureza, não só na natureza, como no próprio pensamento deles. Era comum, pensamento e a natureza. Então, Aristóteles vai falar de 4 causas que são extremamente complexas: causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. E eu achei num livro de História da Filosofia Ocidental, de um inglês. Os ingleses têm um grande dom de simplificar as coisas, embora às vezes eles passam com rolo compressor sobre várias culturas, isso é o outro lado deles, tudo tem 2 lados, mas eles têm esse grande dom. Então, os gregos, os ingleses, esse inglês, ele vai narrar, vai explicar as 4 causas de Aristóteles, que eu lembro que na minha graduação eu tive muita dificuldade para entender, né? Até porque lá havia, no tempo que eu fiz filosofia, havia um puritanismo tão grande que a gente não lia nem história da filosofia, nem dicionário de filosofia. A gente tinha que ler os autores e, se pudesse, na sua língua original. E dele começar a estudar outras línguas, porque grego e latim eu não consegui estudar para ler, né? Mas estudei o alemão, estudei o francês, que eram grandes, e o inglês eu já sabia, intérpretes dos gregos, por exemplo. Então, não tive essa graça, mas olhem que fácil a gente entender as causas de Aristóteles. O exemplo: Alfredo prepara um risoto. Então, Alfredo está lá no meio da pandemia como nós, sem ter o que fazer, começa a cozinhar, descobre uma receita maravilhosa, né, com o tempo, e acaba, depois da pandemia, criando um pequeno restaurante de risotos. Então, vejam, a causa material dessa pequena história que eu acabei de contar para vocês são os ingredientes do risoto. Aqueles ingredientes que Alfredo foi selecionando ao longo desse tempo todo que ele foi experimentando. Então, a causa material são os ingredientes do risoto. A causa eficiente, o que é que dá
forma, né? A causa eficiente é aquilo que dá forma. O que dá forma ao risoto? O cozinheiro, Alfredo, né? Agora, Alfredo, quando ele botou esse restaurante, ele percebeu que ele não conseguia ser o cozinheiro, ficar no caixa, higienizar todas as coisas que agora a gente tem que ter, né? Ver a temperatura da pessoa que entra, todas aquelas coisas. Então, ele teve que contratar um outro cozinheiro para ficar no lugar dele ou contratar outras pessoas, mas também um cozinheiro que ele não ia cozinhar todos os dias, ele precisava tirar um pouco de férias, final de semana. Então, ele precisou elaborar uma receita deste risoto maravilhoso, explicando direitinho como fazer um risoto idêntico ao dele. Então, essa é a causa formal, né? Qual é a forma escolhida pelo cozinheiro Alfredo, que é a causa eficiente, para repetir aquela mesmo risoto utilizando aqueles ingredientes. E qual é a causa final? É a satisfação dos clientes do restaurante. Então, Aristóteles, que não vai falar nem de risoto, nem de Alfredo, mas que vai falar dessas 4 causas, ele vai utilizar essas 4 causas para fazer uma classificação dos filósofos que o antecederam. Então, ele vai falar da escola de Mileto, que foram os primeiros filósofos que viviam na área costeira da Ásia Menor, e lá neles eles vão se concentrar na causa material, que também são conhecidos como os filósofos jônicos, porque o outro nome dessa região é a Jônia. Eles buscavam, então, os ingredientes fundamentais do mundo em que vivemos. Então, qual é o nosso risoto que Aristóteles está falando? É de onde a gente veio, o que é o mundo, como o mundo é feito, qual é a origem do universo, as cosmogonias. Então, ele vai dizer, Tales e os que sucederam propuseram a seguinte questão. Em um nível fundamental, seria um mundo feito de água, de ar, de fogo, de terra? Ou seja, será que tudo era água antes, depois a água foi se solidificando e fez a terra, depois uma parte dela evaporou e criou as nuvens, ou era tudo fogo, e aí uma parte resfriou e ficou a terra, e aí uma parte dessa terra ficou líquida e virou a água, ou é uma combinação disso tudo? Né? Então, essas eram as questões que os primeiros filósofos gregos se colocavam. Então, nós temos Tales, Anaximandro, Anaxímedes. Esses 3 pensadores foram os 3 pioneiros, queriam descobrir qual era o princípio da vida. Então, não só do mundo material, mas do mundo, incluindo nele os seres vivos, incluindo nós, né? Então, e cada um foi encontrando uma resposta diferente. Para Tales, a água é o princípio de tudo. Já Anaximandro acreditava que o princípio de tudo era o apeiron, ou o infinito. Então, ele já olhava mais para cima, embora o tudo que ele estava procurando descrever é o mundo concreto. Sempre os pés no chão, né? Enraizados no chão. Né? Anaximandro acredita, então, que é o apeiron. Anaxímedes diz que tudo vinha do ar. E essas teorias vão manifestar esse pioneirismo, por quê? Porque eles vão abandonar as soluções mítico-fantásticas, então eles vão abandonar toda aquela literatura que falava dos deuses, tipo, o mundo foi criado por um princípio que originou os deuses, aí depois veio Zeus, que era o pai de todos, resolveu botar uma ordem naquela bagunça e casou com um, que casou com outro, etc. Então, essas respostas, elas serviam antigamente para explicar de onde eu vim, para onde eu vou, o que é o ser humano. E os filósofos foram os primeiros a dizer, não precisamos dos mitos, porque essas perguntas são anteriores, elas são mais profundas, elas são universais, todo ser humano tem. Então, vamos responder com o logos, né? Então, eles responderam baseados com a observação dos seus próprios pensamentos e dos pensamentos dos outros também, e a observação das coisas na natureza. Então, essas causas materiais, elas não foram suficientes, porque Aristóteles disse, apenas dizer o elemento que é feito o mundo não é suficiente, a gente intui que é preciso também uma causa formal, uma receita, porque o mundo não é desordenado, a gente percebe também daquele princípio de causalidade, os gregos também perceberam o quê? A
que as coisas se repetiam de um modo cíclico, né? As estações, os astros que passavam no céu e aí davam nome às constelações. Então, aquilo era, de certa forma, mostrava que havia uma forma, né? Uma receita neste universo que era sempre a mesma. Todo ano, aquelas estrelas numa mesma época, quando fazia quente, calor, estavam lá, quando fazia um frio, eram outras estrelas. Então, havia esta causa formal. Né? Isso é Aristóteles, que já subiu no ombro de todos eles, olha para isso e diz. Então, alguns desses filósofos, segundo Aristóteles, perceberam o problema e começaram a pensar a respeito. O mundo que nos cerca podia ser fruto de um elemento ou uma combinação deles, que podiam ser agentes abstratos, que não precisavam necessariamente estar com as raízes aqui, embora tivessem relação com aqui, como o amor, o desejo, a ira, o bem, o mal. Ou seja, os gregos começaram a perceber que eles tinham pensamentos qualitativos, pensamentos arquétipos essenciais, que vinham às suas mentes, né, que eram construídos, mas que já eram natos, mas que vinham à tona ao contato com as coisas materiais, e que as outras pessoas também tinham, que você podia comunicar. Então, a ideia de um bem, de um mal comum a todos, isso começou a se constituir lá nos pré-socráticos. Então, a gente tem como um exemplo de uma escola que é antiga, mas que já se debruça totalmente as categorias mais abstratas, que são os pitagóricos, que são aqueles gregos que foram colonizar Crotona, onde hoje é o sul da Itália, e que se reuniram em torno de Pitágoras, que eram filósofos matemáticos cujas investigações centravam-se nos números como a causa de tudo que existe. Então, para os pitagóricos, a natureza é feita de números. Os números são a essência da natureza. Por que eles chegaram a essa conclusão? Eles inspiraram essa descoberta, essa ideia, numa descoberta de que as notas de uma escala tocada numa lira, ela correspondia a diferentes razões numéricas entre os comprimentos de cordas. Então, a lira ela tem cordas diferentes, se você toca embaixo é um som, toca em cima é outro, dependendo da corda. E aí eles diziam, esse comprimento é esse som, esse comprimento é outro. Logo, os sons, eles são feitos dos números. E não só os sons, mas todas as diferenças qualitativas que existem podem ter são consequências de diferenças numéricas. Então, eles viam o salto qualitativo e eles viam a indução e dedução, né, ocorrendo. E aí eles diziam, isso está ligado. Só que eles disseram, isso é a mesma coisa, né? Os números são as coisas e as coisas são os números. Então, o problema também, se fica muito junto, você também não consegue, você perde o movimento, né? Que é importante para o raciocínio. Então, segundo Aristóteles, os pitagóricos investigaram as causas formais do universo, mas não se preocuparam com as causas materiais. Então, eles supunham que os números eram os próprios elementos de todas as coisas e o universo era semelhante a uma escala musical. A comunidade filosófica de Pitágoras também foi protótipo de algo muito importante que foi perdido na Idade Moderna. Desde os primeiros os filósofos pré-socráticos até a Baixa Idade Média, a filosofia não era feita por uma pessoa, mas era feita por uma escola de pessoas. Né? Então, não era uma pessoa que num determinado dia dizia, eu tenho um método que vai solucionar, né, todas as dificuldades que nós temos para saber se nossas coisas são verdadeiras ou falsas, etc. Foi uma iluminação minha. Eu não preciso olhar para nada que veio antes, que é o que a filosofia moderna faz. É o indivíduo na sua plena adolescência, nega o pai, nega a mãe, os meus amigos, né? Tudo bem, eu vou ouvir só os amigos que falam aquilo que eu quero ouvir, que eles, de certa forma, ecoam as minhas ideias. O que são contrários a mim também eu vou negar, né? É a típica postura do adolescente. Então, até lá, a filosofia ela era feita por escolas. E a primeira escola de filosofia começou com Pitágoras. E depois vieram instituições similares. A Academia de Platão, onde Aristóteles estudou 20 anos.
depois o Liceu de Aristóteles, o Jardim de Epicuro e outras tantas escolas, né? Na Idade Média também a gente vai ter essas escolas. Uma delas é a Universidade Sorbonne, que era o local onde Tomás de Aquino fazia as grandes questões disputadas com todas as pessoas que iam lá assistir. Ele desenvolvia um argumento, as pessoas contra-argumentavam, tinha os monitores que recolhiam aquelas contra-argumentações, daí ele se preparava para o dia seguinte, em que ele estudava tudo aquilo e fazia réplicas, aí as pessoas que ficavam satisfeitas com a réplica não falavam mais, mas as que não ficavam continuavam e tinham tréplicas, e aquilo ia até esgotar, e aí aquilo poder ser considerado, aquele enunciado, ele ia sendo trabalhado sobre o tutor, né, de Tomás de Aquino, até se tornar uma verdade. Então, no livro maravilhoso, temos uma tradução muito boa do português, As Questões Disputadas da Verdade, que inclusive foi o livro de Tomás, que Edith Stein traduziu do latim para o alemão, a primeira tradução das Questões Disputadas da Verdade, do latim, né, a língua que foi escrito por Tomás, para o alemão foi feita por Edith Stein, né? E a gente, quem lê, parece que é uma série de coisas que são, as pessoas falam dos dogmas do tempo das trevas, mas aquilo foi tudo disputado, argumentado, criticado, repisado, rebatido, né? Então, foi na modernidade que começou a ideia de um pensamento surgir de uma pessoa, né? De uma pessoa, um investigador que não leva em consideração, né, o que em volta estão falando. Então, vejam que, além do estudo, os Pitágoras, então, as causas formais, além da matemática, da matemática, eles acabaram estudando todas esses campos do conhecimento que eram os campos mais vinculados à lógica, né, ao pensamento por ele mesmo. A música, a astronomia, se dedicavam à sese e também às questões espirituais, como a imortalidade da alma e a reencarnação e questões místicas. E aí nós temos Heráclito de Éfeso. Ele foi o último e mais célebre filósofo jônico, conhecido como filósofo do devir ou do dinamismo, ou então, visto por uma cosmogonia, o filósofo do fogo, chamado de obscuro pelos seus contemporâneos. Então, vejam, Heráclito, ele já está naquela transição, né, para a idade madura da filosofia. Então, ele já começa a perceber que, ao invés de olhar para o imanente e o transcendente desconectados, ou vincular os dois numa coisa só rígida, Heráclito vai ser o primeiro a perceber o quê? O movimento disso tudo, né? E aí ele é aquele filósofo que vai dizer: nunca coloco o pé no mesmo rio, porque quando eu coloco o pé é um rio, quando eu coloco o pé de novo é outra corrente, já é outro rio que está aí. Então, mas ele não está falando de um relativismo, isso que é interessante de Heráclito, né? Ele vai falar do logos como um princípio lógico do movimento, ou seja, o nosso raciocínio se faz no movimento do imanente e transcendente. Só que ele ainda não conseguia pensar desta forma, ver dessa forma. Então, ele primeiro viu o movimento, e tudo está em movimento, para a gente perceber que os astros seguem um ciclo no céu, eu percebo o quê? O movimento, né? Então, ele vai privilegiar o movimento, ele vai falar do que está além da physis, que ele vai ver como arqué. Heráclito via a si próprio como iniciador de um tempo completamente novo para a filosofia. Não é à toa que ele era chamado de obscuro. Vejam que o vocabulário, embora ele continuasse usando o mesmo vocabulário grego, ele já falava, os conceitos que ele usava já queriam dizer coisas que estavam para além do que aquele vocabulário comum falava. Então, ele vai apresentar, vale a pena a gente ver rapidinho as primeiras teses, principais teses de Heráclito. Veja que naquele tempo pré-Sócrates, Platão, Aristóteles, ele já dizia isso. O logos é a inteligência divina que governa o real. Tá? Então, Aristóteles está falando de Heráclito. Então, não é um cristão falando de Heráclito, né? Constata que todas as coisas estão em movimento.
E o movimento se processa através dos contrários. Então, é uma versão lógica, abstrata e conceitual, que para as pessoas entenderam, as pessoas não estavam entendendo o que era esse movimento através dos contrários. Ele vai dizer: o fogo é o gerador do processo cósmico. Então, ele dá uma versão cosmológica, uma versão que ainda é do filósofo da Físis, para um processo abstrato, conceitual, que ele foi capaz de captar, né? Que era o processo do movimento dos contrários. O que é o movimento dos contrários, gente? Au-au, não au-au. Au-au, não au-au, que depois vai nessa indução, dá o salto, né, qualitativo, volta, sabe o que é au-au, e aí passa a miau, não miau, miau, não miau, au-au, não miau, e vai começando a construir o conhecimento, né? Então, o que Heráclito diz? O conhecimento sensível é enganador. Se a gente ficar só nas causas materiais, a gente não vai conseguir fazer um bom risoto, a gente precisa de uma boa receita. E ele deve ser superado pela razão, né? Então, ele vai falar do estágio, que o estado de vigília é uma tomada de consciência. E ele vai dizer: a sabedoria humana se liga ao logos. E Heráclito vai falar, então, dessa necessidade que nós temos de dormir para as coisas materiais, olha o olhar da coruja, para abrir os olhos, né, para aquilo que está por trás das coisas, no fundo das coisas, né? A essência das coisas, que é como Russell vai dizer, né? E isso é uma tomada de consciência. Depois Russell vai voltar à questão do sujeito como uma região, o sujeito como a consciência que percebe numa região, né, o fenômeno que se manifesta na forma das essências. Então, veja como ele vai recapitular todo esse vocabulário grego. E aí nós temos Parmênides de Eleia, que é a grande chave de ouro com que a gente encerra os filósofos da filosofia pré-socrática. É chamado filósofo do ser, nasceu em Eleia, hoje na Itália. Foi um discípulo de Pitágoras, do pitagórico Amínia e de Xenófanes. Mas também ele viu a insuficiência de se pensar uma causa formal, né, como os pitagóricos pensaram, totalmente grudada, né, na material. E aí ele, de certa forma, ele vai para Atenas, que já começa a ser aquele centro, né, onde tudo, né, vai convergir, e vai começar a combater a filosofia naturalista dos jônicos, porque também fica só na matéria, né? E também ele vai combater o dualismo pitagórico do ser e não ser, cheio e vazio, e o mobilismo de Heráclito, ou seja, olhar Heráclito, olhar aquele imobilismo de Heráclito como uma coisa da natureza, está errado. Olhar o ser ou não ser de Heráclito como cheio e vazio, como algo da natureza, está errado. O que Parmênides vai falar? De certa forma, ele vai falar aquilo que Heráclito tentou, mas não tinha o vocabulário ainda, não tinha as ferramentas para a época. Ele vai subir nos ombros de Heráclito e vai dizer: nada do que é está em movimento. Parece que ele se contrapôs a Heráclito, mas ele está falando na mesma coisa. Depois eu fiz um grafiquinho igual do Au-Au, e vocês vão ver que Parmênides e Heráclito estão falando da mesma coisa. Mas um pega a lente e foca o movimento, o outro vai focar a essência, né, que é oriunda desse movimento. Ele vai dizer que o que está em movimento, então, é a geração e a corrupção não é. O que é o que não está em geração nem em corrupção. Ou seja, o que é aqui é o copo. Esse copo pode cair, pode quebrar, essa água está acabando, vou botar um pouco mais, mas o copo continua aqui. Ele é perene. O que é mais perene é a ideia de copo que está em mim e que eu consegui passar para vocês. Então, isto é o mundo, que esse copo é de vidro, que ele pode cair e quebrar, que eu posso, depois de beber água, usar para porta-lápis. Isso não é importante para Parmênides, né? E também não era importante para Heráclito. Heráclito queria dizer que
para a gente chegar a esse conceito de copo, a gente vai passar por outros conceitos que estão em movimento até conseguir chegar a esse, aquele processo da gênese do conhecimento. Parmênides já vai focar no resultado do conhecimento, na obra do conhecimento. Aristóteles, então, na sua obra Do Céu, vai citar essa doutrina da escola de Melisso e Parmênides. Para eles, os seres apenas nascem e perecem em aparência para nós, porque, afinal, a ideia de copo que eu herdei da minha mãe, do meu pai, das pessoas que me ajudaram a entender, que vocês também herdaram, mas que se eu não tivesse uma estrutura lógica, eu não seria capaz de formá-la na minha mente, essa ideia não nasce e nem perece, ela está sempre lá. Né? Então, é isso que Parmênides vai dizer. E Russell vai trabalhar nesse âmbito, por isso que é muito importante a gente ficar um pouquinho mais e ter um fôlego maior aqui nos gregos. Tá? Olha o que Parmênides fez para tentar falar daquilo que não era dizível, que não era compreensível na época dele. Ele vai escrever em forma de poema, um poema filosófico sobre a natureza. Ele é belíssimo, chegaram até a nós 120 linhas, ele era bem maior, né? E nessas 120 linhas, uma vez eu dei um seminário só sobre ele, um semestre inteiro, ele é muito bacana. Nesse poema, ele vai dizer: existem dois caminhos de investigação: o caminho da verdade, da certeza e do ser, o caminho das essências, e o caminho da opinião que morre, da aparência enganosa, que só vê a pluralidade e o devir. E a parte 1, então, esse poema tinha 3 partes. A parte 1 era o prólogo, em que ele contava como ele tinha chegado a esses dois caminhos. Não foi... ele tinha dormido. Ao dormir, ele tinha tido um sonho, que ele não sabe se ele tinha sido realmente acordado ou se foi um sonho, em que musas vieram até ele com uma carruagem de fogo. Olha o Heráclito aí. Essa carruagem de fogo, elas convidaram ele para entrar, ele foi levado para os altos céus. Lá ele se encontrou com uma porta, a porta da justiça, da verdade, em que ele encontrou uma mulher, sempre, né, as deusas, que perguntava para ele algumas coisas, se ele podia realmente entrar lá, e ele responde, ele entra, né, e lá ele vai receber essa ideia, né, de que ser é igual a pensar. Veja, o âmbito do qualitativo, ele é resultado daquilo que a gente faz no âmbito quantitativo, da existência, né? Então, ser e pensar, né, o conceito e o existir, eles estão entrelaçados, embora sejam distintos, né? Então, pelo pensar, atingimos a essência imutável. Ele vai falar da essência imutável, a substância de tudo que é. Então, a essência imutável deste objeto aqui é ser um copo. Então, a essência não é aquela coisa distante. Quando a gente ouve Russell falando, parece, né, que, meu Deus, onde é que eu vou conseguir entender essa... Eu nunca esqueço, na prova que eu fiz para poder entrar no mestrado, eu falei sobre Edith Stein, e o Russell, aquele que fala das essências, né? Mas a gente não acredita nas essências. Eu digo, mas as essências é o que é mais próximo a nós, né? Aquilo que nos permite identificar as coisas, conversar sobre elas, utilizá-las, né? Então, a essência é isso, tá? Não é nada muito... Só que o processo de elaboração das essências, ele é extremamente complexo. E outra coisa, ele é gratuito, ele vem conosco, a gente ganha. E precisou ter uma revelação para uma pessoa, e vir em nome de Deus, vir em forma de pessoa, para dizer: isso que vocês têm é algo que vocês recebem ao nascer, vocês recebem quando são concebidos por Deus, que é essa capacidade de captar as essências, que é a dignidade humana, que não se restringe ao intelecto, tá? Uma criança anencéfala, ela tem essa capacidade no seu hardware, né? Ela talvez nunca vá poder ativá-las, mas ela tem, né? Então, a dignidade do ser humano, todo ser humano tem essa possibilidade, nasce em potência, né? E, por fim, o que o coitado do Parmênides ainda vai ter? Coitado, não, ele vai ter que fazer, senão ninguém iria ler o poema dele. Ele vai desenvolver também uma cosmogonia,
ocupando-se do caminho da opinião e dizendo, olha, tá bom, eu até posso, com essa ferramenta, que não é daqui, eu consigo voltar para o mundo, para as cosmogonias, e ter uma opinião ainda bem mais formada que os meus predecessores. Porque o que é qualitativo não se separa do mundo quantitativo. Ao contrário, ele nos capacita a olhar para o quantitativo com um olhar muito mais rico, muito mais criativo. Então, muitas pessoas consideram Parmênides como esse texto como fundador da ontologia ou da ciência do ser. Então, aqui é o gráfico que eu faço, aquele gráfico do Auau, de certa forma mostrando, né, universal, os deuses, o arqué, como aquilo que estava no início, era o transcendente para os gregos, né, os filósofos da física como ficando no âmbito da imanência, e depois Heráclito conseguindo ver, né, esse movimento que vai da imanência para a transcendência, e Parmênides olhando já para a capacidade do Logos. Agora, vejam, Parmênides diz que ele foi elevado por uma carruagem de musas para o campo das deusas que revelou a ele esta verdade. Então, ele está falando algo coerente, né? Com esse, de certa forma, com o pensamento da gente, né? E isso tudo vai propiciar o grande desenvolvimento que vai se dar lá em Atenas, da filosofia, né? E deusa Atenas, para vocês saberem, era a deusa da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Então, os gregos, eles não separavam as coisas como os modernos fazem, estava tudo muito correlacionado. Antes de entrar, e nós vamos finalizar, né, com Sócrates, Platão, Aristóteles, bem rapidamente, os Protágoras é o exemplar de uma outra corrente que também foi sendo criada paralelamente aos filósofos pré-socráticos, que é os dos sofistas. Quando Atenas começou a se tornar um grande centro, né, cultural, econômico, financeiro, os sofistas foram aqueles que desenvolveram as retóricas e também começaram a fazer um estudo sistemático do debate forense e da persuasão oratória. Eles encontraram muito trabalho na Atenas do século V a.C., e eles recebiam quantias generosas, atuando nos tribunais. Os tribunais eram eles eram constituídos naquelas ágoras, tal exemplo que eu dei de Sócrates, né? E aí as pessoas podiam chamar os sofistas para virem argumentar em defesa daquilo que eles estavam pedindo, né? De repente, numa contenda de terras, né? Duas pessoas contratavam cada um sofista e o sofista ia lá para argumentar, mais ou menos como acontece hoje em dia. Segundo Aristóteles, uma coisa muito bacana dos sofistas, vejam que Aristóteles ele via o lado positivo e negativo, como um bom historiador da filosofia deve fazer, né? Como Tomás fez, como depois Hegel fez, né? Foi dos últimos a fazer isso. Ele via os dois lados. E ele diz que Protágoras se interessaram pelos sofistas, se interessaram pelo uso da linguagem, e Protágoras foi o primeiro a distinguir os gêneros a partir dos substantivos e a identificar os tempos e os modos dos verbos. Só que o seu dito mais famoso é: o homem é a medida de todas as coisas. Só que o sofismo leva a uma epistemologia, a uma teoria do conhecimento relativista. Ou seja, o que eu consigo argumentar da melhor forma, isso é a verdade. E aí eles se afastam totalmente do caminho dos filósofos. Protágoras, ele treinava para argumentar de cada um dos lados da disputa, sobre qualquer questão. Ele jactava-se de sempre poder transformar o pior argumento no melhor. Inclusive, diz uma lenda que ele uma vez foi contratado por duas pessoas que estavam numa contenda, e ele foi capaz de subir no lado de um, argumentar e fazer com que todos os outros cidadãos ficassem favoráveis ao ponto de vista aquilo que foi colocado por aquela pessoa. Depois ele desceu, foi por outro lado, contrário, e conseguiu argumentar de modo que todos que estavam lá ficassem favorável ao outro lado, né? Então, é claro que isso também causava certos escândalos. Os filósofos não gostavam deles. Georgia, outro sofista, construiu argumentos sobre o que não é. Então, ele disse assim, olha, a linguagem, se bem trabalhada, ela pode falar sobre o que não é,
sobre o que não é verdadeiro, sobre o que não é real. E eles, depois, esses enunciados sobre o que não é, foram chamados de sofismas, daí veio sofistas. E a gente vai ver muitos filósofos, entre eles Platão, Aristóteles, e não só eles, depois o próprio Kant, de certa forma, vai reconstituir esse modo de ver aquilo que é um sofisma ou não, é o que ele vai chamar de uma doença da razão, quando a gente quer falar sobre o que não falar o que é daquilo que não é, né? Mas Platão e Aristóteles, especialmente na lógica de Aristóteles, ele vai debater e vai abordar esses sofismas, mostrando que, no fundo, era uma má utilização, né, da linguagem, uma utilização má, às vezes, lógica, né? Uma má lógica da linguagem. Sócrates, então, é considerado o primeiro fundador da primeira grande era da filosofia, e, em um certo sentido, Sócrates é considerado o fundador da filosofia. Embora ele não tenha deixado nenhum escrito, a sua influência é incomparavelmente maior a de que tantos outros filósofos antigos. Ele nasceu e cresceu em Atenas. Lembra que era muito importante isso. Então, ele tem a nacionalidade ateniense, tem o pedigree ateniense, que era muito importante naquela época. No tempo em que florescia a democracia sob o governo de Péricles, quando essa cidade dominava todo o mundo grego. Só que a segunda metade da vida de Sócrates foi obscurecida pela Guerra do Peloponeso, onde ele teve que mudar, aquela guerra entre as próprias cidades-estados gregas. Terminada a guerra com a derrota de Atenas, os espartanos substituíram a democracia ateniense de Péricles por uma oligarquia. E eles elegeram 30 tiranos, né, que na época não tinha uma conotação negativa, vamos dizer, 30 homens influentes, poderosos daquele tempo, que aceitaram se submeter à dominação de Esparta, e eles foram eleitos para dominar e para administrar a cidade de Atenas sob a influência de Esparta. A maior preocupação de Sócrates sempre foi a da ordenação da cidade humana, né? Ele não se preocupava mais tanto com aquela questão do mundo, do domínio da natureza, de onde eu vim, né? Do que o homem era feito, mas sim, já que o ser humano consegue identificar o bem e o mal, como organizar bem a polis, a cidade, né? E pela sua retidão ele foi perseguido pelos aristocratas e também pelos democratas. Dos dois lados, ninguém se gostava de Sócrates, porque o compromisso dele era com a verdade, né? E, inclusive, alguns dos democratas eram seus companheiros próximos que faziam parte do grupo dos 30. Né? Então, a vida de Sócrates é apontada como modelo do filósofo que vive sob um governo tirano e se recusa a conformar-se com uma ideologia tida por ele como irracional. Uma ideologia que não é uma ideologia que não se baseia na razão, mas que se baseia numa linguagem que cria artifícios e artimanhas para se manter no poder, se vincula aos nobres, ao dinheiro, ao poder, aos mitos, ao poder também sacerdotal na época, etc. Platão é o discípulo de Sócrates, seu verdadeiro nome é Arístocles. Platão é o apelido dele porque ele tinha pelo porte físico, ele tinha ombros largos e aí ele foi conhecido como Platão. Ele nasceu em Atenas, também tinha um pedigree, de uma família ateniense de classe alta. Frequentou o círculo de formação de Sócrates com o interesse de se preparar para a vida política, mas para uma vida política do jeito de Sócrates, uma vida preocupada com instaurar um governo que seja bom para todos. Daí o texto República de Platão. E queria fazer da filosofia a finalidade da sua própria vida. Vejam que a filosofia ela não surge como algo distanciado da realidade, mas ela surge como algo totalmente entrelaçado com o mundo da vida, com o melhor modo de se viver, o melhor modo de se conhecer, como conhecer e como transmitir as ideias do bem, do belo, do verdadeiro, do justo. Isso tudo está imbricado. A separação da filosofia com a realidade ocorre na modernidade. Ele vai, então,
Platão vai querer fazer, então, da filosofia a finalidade da própria vida. Ele vai se afastar da política militante quando sua vida vai tomar outro rumo, especialmente depois da condenação de Sócrates pelos democratas que estavam no poder. Então, esse grupo de 30 tiranos, eles condenaram Sócrates a tomar cicuta, e depois Aristóteles, que deveria ser, que era o seu discípulo mais conhecido, ele é obrigado a fugir. E vejam que interessante, Platão, ele vai ter um processo meio parecido com os primeiros gregos, porque ele vai ser perseguido e ele vai escapar com alguns discípulos, não sozinho, né? Como aqueles que iam fundar colônias, eles não iam sozinhos. E ele vai ser, com alguns outros discípulos de Sócrates, vai para Megara, depois ele vai para a Itália, para a Sicília, para o Egito, para Cirene, em busca de novas ideias e novos conhecimentos. Ele vai ter contato com toda uma tradição, também não só ocidental, mas oriental. Foi feito prisioneiro, foi vendido como escravo e depois foi libertado. Então, Platão passou por tudo. Vai voltar depois para Atenas, quando o clima vai estar um pouco mais amigável, e vai fundar uma escola e um ginásio dedicado ao herói Academos, e por isso ele vai chamar de academia. E vai permanecer ali até a sua morte. Ele vai ser conhecido pela teoria das ideias e vai empregar sua filosofia não apenas para tratar de problemas lógicos e semânticos, ele também vai tratar deles, mas também vai lidar com problemas do campo da epistemologia, da metafísica e da ética, especialmente na República. Ele, por exemplo, o mito da caverna de Platão, que eu não vou explicar aqui, não vai dar tempo, mas depois vocês podem entrar na internet, tem várias explicações, é muito interessante. Mas, no fundo, esse mito da caverna, que vai estar lá no livro 7º da República, que são vários, né? Vários livros, capítulos diferentes, ele vai falar da nossa natureza relativa à educação. E a educação é a mesma coisa que conhecimento. Então, Platão, os filósofos, eles já percebiam que nós tínhamos algumas coisas que eram natas, mas que a gente tinha que desenvolvê-las, que elas estavam em potência. E para desenvolvê-las, a gente precisa da ajuda de pessoas que já tinham desenvolvido isso. Por isso, esse mito ele vai falar de uma pessoa que já enxerga as coisas com um olhar diferente, né? E que vai para dentro da caverna, que é onde nós moramos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, somos como pessoas presas na caverna, que olhamos para uma parede e vem pessoas atrás, os sofistas, talvez, os tiranos, os sacerdotes, que vão passando com imagens, né? E essas imagens vão sendo refletidas, porque tem uma fogueira que eles colocam, então eles fazem de propósito para, de certa forma, fazer um simulacro de mundo para essas pessoas, que somos nós, que estamos na caverna, e eles falam entre eles, e nós que estamos sentados na caverna achamos que aquelas formas que vão andando são as coisas reais, e que aquelas vozes que são das pessoas lá atrás, que estão manipulando aquelas formas, são as vozes daquelas formas que vão passando na nossa frente. E aí Platão diz, é importante alguém que conseguiu, uma pessoa dessa caverna é libertada por outro, e aí precisa fazer um esforço para sair, para mudar esse olhar utilitarista, quantificador da natureza, ir para fora, e quando ele chega para a luz, o que vai acontecer, primeiro contato com a luz, ele não vai enxergar, porque ele está tão acostumado com aquela luz da caverna, igual a coruja, naquele lusco-fusco do dia. Ele vai conseguir olhar primeiro para o chão, vai olhar as imagens refletidas na água, depois ele vai conseguir olhar um pouco mais para as coisas, e depois ele vai poder olhar para o sol e descobrir que o sol é a origem de todas as coisas, inclusive do bem, da justiça, do belo, etc. E esse que tudo descobriu vai ter que ser enviado de novo para a caverna para libertar os outros que estão lá enganados por aquelas formas. Então, isto era a filosofia como educação, como vida. Este é o papel do filósofo rei. Muitos acham que é o filósofo se tornar o rei que vai mandar num reino. Não, o filósofo rei é esse filósofo que sai
mas que diz para os outros filósofos, vocês têm que voltar, né? Ensina as causas e manda os outros retornarem. Aristóteles, a gente termina com ele, já nasceu em Estagira, na costa da Trácia, perto de Pela, capital da Macedônia. Então, ele não tinha o pedigree ateniense, né? Nem grego. Ele é filho de Féstias e Nicômaco. Féstias é a mãe, né? E Nicômaco é amigo e médico do rei Amintas II. 2 anos depois do nascimento de Aristóteles, nasce Filipe da Macedônia, que é o filho de Amintas. E os jovens vão ser companheiros nos jardins do Palácio Real. Então, Aristóteles vai ter todo esse contato com aquela realeza, então ele vai ter contato com muitas coisas, inclusive com muito conhecimento, e de um pai que, além de médico, era um investigador, né? Que dissecava não só coisas, mas também pessoas que já tinham morrido, porque afinal ele trabalhava para o rei, então para descobrir as doenças, para poder tratar, descobrir os remédios, ele pesquisava as plantas. Então Aristóteles viveu foi criado com esse olhar, que ao mesmo tempo é um olhar de conhecimento natural da natureza, mas aplicado, mas um conhecimento que busca ser um conhecimento científico, busca uma sistematicidade, um rigor, né? Coitado do Nicômaco, não poderia dar qualquer remédio para o rei Amintas quando ele tinha algum problema de saúde. Ele tinha que ter testado esse remédio, tinha que ter sabido que efeitos esse remédio tinha em outras pessoas, para depois fazer um pensamento sobre esse remédio e dizer, olha, esse remédio cura tal tipo de doença com tal tipo de sintomas. Então, Aristóteles participou dessa sistematização do conhecimento partindo da natureza, né? Com 17 anos, ele vai para Atenas frequentar a Academia de Platão, mulher de uma família nobre e rica, chega lá e fica por 20 anos até a morte de Platão em 347 a.C. Ele não vai aceitar Espéusipo, que é primo de Platão, como novo diretor da academia. Então, como aconteceu na época, o que acontece ainda hoje na academia, é que muitas vezes aquele sucessor natural dos professores titulares lá não acontece, vem outros, né, indicados, etc. Platão, o que ele fez? Ele saiu, Aristóteles, que não ficou como o coordenador da academia, embora tenha estudado, se dedicado por 20 anos, ele foi para Mitilene, na ilha de Lesbos, onde ficou 5 anos dando aulas. Veja a importância de transformar o conhecimento como algo palpável, digerível para os outros, e investigando a natureza, especialmente a biologia dos peixes e dos crustáceos. Esse é um dos livros de natureza dele. Depois, Filipe da Macedônia vai mandar chamá-lo para encarregar da educação do seu filho Alexandre, que na época tinha 13 anos. Parece que Aristóteles vai ficar uns 2 anos com Alexandre, mas é claro que Alexandre, sendo filho de Filipe, que foi educado junto com Aristóteles, também já devia ter passado muita coisa para Alexandre. E aí vai ter um momento em que Filipe vai ser assassinado, o Alexandre vai ter que ocupar o lugar do pai, acho que ele tinha uns 15 anos, e Aristóteles vai regressar para Atenas, fundando a sua própria escola, o Liceu, próximo ao ginásio consagrado ao deus Apolo. E lá vai permanecer por 12 anos. Só 2 slides, a gente termina. Os escritos, então, de Aristóteles foram feitos por Andrômado de Rhodes, que dirigiu o Liceu em 1º a.C. Então, vejam, passaram-se 4 séculos, bastante tempo. Ele vai compilar primeiro os tratados de lógica, que eles chamados de órgão, porque para Aristóteles, assim como a lógica, é um instrumento para a filosofia. Nós vamos ver que Russell vai fazer esse trajeto também, da matemática para a lógica, da lógica para a estrutura da natureza humana, a psicologia, mas aí não um psicologismo, e aí ele vai para a filosofia, né? Então, ele vai começar com a lógica, depois vão vir as obras dedicadas ao estudo da natureza, primeiro do mundo físico, vegetal, mineral, vegetal, animal, e depois do mundo vivo, né, os animais, e, enfim, a de ânima, que é um estudo da psique humana, ou seja, o que nos diferencia
dos outros animais. O que faz com que os seres humanos sejam diferentes dos outros animais? Especialmente são essa capacidade da lógica, que estava no órgão, do estudo da natureza, que estava nos livros da Physis, e especialmente a capacidade de filosofar, que é buscar os primeiros princípios e as primeiras causas de tudo, que aí vão ser os 14 livros dedicados à filosofia primeira, ou que ele chamou de proto-filosofia, que depois, quando foram catalogadas por Andrômado, vai se chamar metafísica, porque vem depois dos livros da Physis, os livros da natureza, né? E lembram que é nesses livros dedicados à filosofia primeira que ele vai falar das 4 causas e vai falar de todos os filósofos que antecederam. Depois da filosofia teórica, vejam que depois de você chegar lá no arquétipo e aí poder desenvolver bem tudo, você volta para o mundo e vai aplicar essa filosofia como uma filosofia nas obras de filosofia prática. A ética nicomaquea, a política, a retórica e a poética. E aí, com Aristóteles, a gente fecha o método raciocinativo, que é como Aristóteles, como Tomás de Aquino vai chamar a obra de Aristóteles, que ele vai ter acesso e vai lê-la, e ele vai dizer que este é, então, a redício completa. Aristóteles consegue fazer, de novo, né, ele vai fazer esse círculo completo, que é o nosso raciocínio. E a gente termina, só para vocês verem onde que fica tudo isso, como Aristóteles fazendo esse círculo, né, essa completude, indo, né, da Physis, primeiro tendo o órgão, que é o olho do filósofo, se colocando no olho do filósofo, é o órgão, depois os escritos da Physis, depois vai subindo sobre a alma humana, aí percebe que o ser humano consegue ver os primeiros princípios, as causas e o fim das coisas. Depois desce para aplicar isso na ética, na estética, na moral, né? na religiosidade, etc. Né? O olho aqui do filósofo sempre. Então, vejam como essa redício faz com que Aristóteles integra tudo isso. Então, ele vai falar dos graus do conhecimento. Isso está nos Pensadores. Vocês podem ter acesso a isso pela internet. Cliquem lá, Metafísica, primeiro livro, primeiro capítulo da Metafísica, os graus do conhecimento. O conhecimento todo começa pelas sensações, comum a todos os animais. Isso, depois Russell vai retomar tudo isso, e Wittgenstein também. Depois, a memória, alguns animais têm. Aristóteles achava que eram aqueles que podiam ouvir, tinham memória. E depois, alguns animais que tinham memória podiam ter o que ele chamava de experiência, que é a capacidade de ser adestrados, né? Então, a experiência, a primeira experiência, ela era comum aos seres humanos e aos animais. Então, esse é o tipo de conhecimento que inclui já uma certa quantidade de, vamos dizer assim, de conhecimento psíquico, da psique mesmo, da alma, tanto que tem a alma animal, a alma vegetal, a alma mineral e a alma animal, mas que é diferente do modo como a alma humana vai desenvolver a psique depois da dimensão espiritual. Como se dá a dimensão do pensamento humano? Com a experiência, que é a empiria. O que é a experiência? É o conhecimento dos singulares, ao, não ao. O conhecimento prático, empírico, busca o que e o como das coisas. Ele vai dar o exemplo lá no livro, primeiro livro da Metafísica. Ele vai dizer que quem tem esse exemplo é o pedreiro. O pedreiro, aquele que sabe empilhar os tijolos no lugar certo, botar a massa certa para fazer aquela construção. Então, ele sabe, ele tem o conhecimento dos singulares, mas não das causas. O outro conhecimento que todo mundo reconhece, ele sempre parte do senso comum. Todo mundo reconhece que as sensações é o básico, a memória depois, a experiência depois. Todo mundo reconhece que o conhecimento dos singulares é o mais simples e que tem mais conhecimento aquele que, além dos singulares, além da experiência, tem o conhecimento dos universais, que são aquilo que a gente vai depois chamar de artes mecânicas e de ofícios, que vai visar a utilidade. Qual é o exemplo que Aristóteles vai dar do mestre de obras? Inclusive, ele vai dizer: o mestre de obras pode ser que até ele não consiga construir uma parede tão bem construída como o pedreiro, mas ele sabe ensinar.
E nós precisamos de mestres de obras para ter pedreiros capacitados. Então, vejam qual é a preocupação de Aristóteles. Ele percebe que o típico do humano, o que é típico da dimensão espiritual humana, é de conseguir passar conhecimento, acumular conhecimento, partir do conhecimento dos outros e ir adiante. E com isso, engendrar novos conhecimentos a partir de experiências que a gente não teve diretamente, a gente teve indiretamente via outros que tiveram. E isso os animais não podem fazer, não conseguem fazer. Nem os primatas mais exímios, eles conseguem chegar até a empiria, mas eles não conseguem chegar no conhecimento dos universais, aplicando para a experiência, né? E especialmente o conhecimento científico, né? Ciência, então, aqui é as ciências que é aquilo que busca o porquê das coisas e não a utilidade. O oposto, mais ou menos, do que a gente utiliza a palavra ciência hoje em dia, né? Então, o porquê das coisas. Ele falou que tem as ciências práticas, que todo mundo reconhece que tem menos conhecimento. Quem é o cientista prático? Ele vai dar um exemplo. O cientista prático é o curandeiro, é aquele que sabe que tais ervas são boas e que pode ajudar tais pessoas com tais doenças. O que é uma ciência teórica? É a do médico, igual o pai dele, que sabe que tal erva pode curar qualquer pessoa que tenha uma doença com X sintomas, né? E que esses sintomas são falados de um modo universal que possam ser catalogados, identificados em qualquer pessoa. E ele vai falar, então, que as ciências teóricas ou teoréticas é a ciência das causas e dos princípios. E todo mundo sabe que, dentre os cientistas das ciências teóricas ou teoréticas, tem mais conhecimento os filósofos, que são aqueles que conseguem chegar aos juízos universais, aquilo que Parmênides precisou da musa levar, e que Aristóteles precisa só das sensações. Por isso que quando Platão fazia assim, Aristóteles mandava para baixo. Eu parto das sensações, mas eu consigo, com muito sacrifício, trabalho, eu consigo chegar até os juízos universais, primeiras causas, primeiros princípios e as inferências, né? Então eu consigo passar daquele que faz o argumento para o olho que olha tudo isso e que entende tudo isso, entende todas as etapas, né? Como sendo as etapas do conhecimento. Então, eu sei, gente, que é rápido, que é muita coisa, mas é importante a gente ter esse primeiro mergulho na água, mesmo que seja um pouco fria,